O que é que você diria a uma pessoa que acabou de perder todo o dinheiro que tinha, todas as suas riquezas, acabou de perder 10 filhos de uma vez só e acabou de adquirir uma doença grave, feridas em todo o corpo que o incomodam e deixam com muita dor e até a cheirar mal? Na tua opinião, o que é que uma pessoa assim precisa? Provavelmente você vai dizer: essa pessoa precisa de consolo. Mas agora, será que você sabia que nem todo consolo é bom? Nem todo consolo realmente fortalece a pessoa? É verdade, queridos irmãos. Infelizmente houve alguém que passou por isso e essa pessoa é Jó. Só que no momento de receber consolo, ele fez tudo errado. Então, nesse discurso, vamos aprender qual é a maneira errada de dar consolo e também vamos aprender qual é a maneira certa de consolar alguém. O exemplo de Elifaz vai nos ajudar muito a ver o que nós não podemos fazer ao consolar alguém que está a passar por dificuldade. Quando Jó estava a passar por essas coisas, quando Jó perdeu todo o dinheiro que tinha, quando Jó perdeu todos os seus filhos, e ela adquiriu uma doença muito grave, o que Jó mais precisava era de um ombro amigo. Um amigo que o compreendesse, que entendesse a sua dor e o ajudasse a lidar com essas 3 situações bem difíceis. Mas, num momento como esse, Elifaz foi para lá e disse o que nós encontramos no livro de Jó, capítulo 15, versículos 14 ao 16. O que é que Elifaz fez? Como é que ele consolou Jó? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo número 15, versículos número 14 ao 16. Esse texto diz o seguinte: são palavras de Elifaz. Como é que um homem mortal pode ser puro? Ou como é que alguém que nasceu de uma mulher pode ser justo? Olha, ele não confia nos seus santos, e nem mesmo os seus são puros, os seus olhos. Quanto mais alguém que é detestável e corrupto, um homem que bebe injustiça como água. É verdade que parecem palavras poéticas, mas não são. São palavras que vieram de um coração corrompido, de um coração de alguém mau, de um coração de alguém que, infelizmente, não tinha o dom de dar consolo que realmente encoraja alguém. Ao dizer essas palavras, Elifaz estava a dizer a Jó que é impossível os humanos agradarem a Deus. Ele estava a dizer que por mais que Jó se esforçasse, não estava a fazer nada. Elifaz estava a dizer a Jó, naquela situação difícil que ele já estava, que Deus é muito exigente, que ele não confia nos seus servos. E imagina, se Jó não tivesse experiência, ao olhar para essas palavras, o que é que ele poderia pensar? Jó começou talvez a imaginar: eu perdi a minha riqueza, perdi os meus filhos e ainda por cima tenho uma doença grave. Será que esse homem que está a falar comigo agora não tem razão? Será que ele não está certo? Será que para eu, como ser humano imperfeito, é possível agradar a Deus? Pode até ser que essas dúvidas estivessem a pairar na mente de Jó, mas os relatos mostraram que Jó manteve-se firme. Ele não aceitou ser consolado dessa maneira. Mas só que Elifaz não parou por aí. Ele disse mais uma outra coisa repugnante ao consolar Jó. Veja, por favor, capítulo 15, versículos número 20. Quem é mau e atormentado todos os dias, durante todos os anos reservados para o tirano. O que é que Elifaz estava a dizer ao tentar consolar Jó? Ele estava a dizer que Jó só estava a sofrer porque era
uma pessoa má. Jó só estava a sofrer porque ele não era uma boa pessoa. Mas é interessante que quando nós olhamos no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo desse livro, Jeová disse que Jó era um homem justo e íntegro. Jeová não disse que Jó era mau, mas ele faz ao tentar consolar Jó, ele estava a dizer: olha Jó, você é uma má pessoa. Então por mais que você se esforce, você vai sofrer porque és mau. Essa tua doença, essa perda dos filhos, essa perda da tua riqueza está a acontecer porque você é uma pessoa má. Então, você talvez se estivesse naquela situação, o que é que você daria? Será que se você estivesse a passar pelas mesmas dificuldades que Jó, você se sentiria consolado com essas palavras dele faz? Provavelmente não. Por favor, veja o que Jó disse no livro de Jó, capítulo número 16, versículos 1 e 2. Jó, capítulo número 16, versículos 1 e 2. Jó disse em resposta: já ouvi muitas coisas como essa, e em vez de me consolarem, vocês causam ainda mais aflição. Esse foi o efeito do consolo errado que ele deu a Jó. E nós podemos ver na imagem no nosso manual de atividade, Jó, a rejeitar esse consolo falso que ele colocou por cima da mesa, por assim dizer. Com certeza que, apesar de ele ter feito vários esforços de tentar consolar Jó, mas deu para perceber que ele não fez isso da maneira correta. E o efeito foi totalmente negativo. Jó simplesmente, em vez de sentir-se consolado, sentiu-se bem para baixo, apavorado. Então, qual é a lição, queridos irmãos? O que é que nós podemos aprender desse relato bíblico? Como é que nós podemos consolar aqueles que estão a passar por dificuldades? Queridos irmãos, em vez de nós perder tempo começando a tentar culpar a Jeová, não vamos fazer isso. Nós sabemos que Jeová é o nosso Deus. Jeová não causa maldade a ninguém. Por mais que nós soframos, Jeová não é o culpado. Então, ao consolarmos alguém, existem 5 coisas que nós precisamos ter em mente, que nós precisamos realmente levar em consideração ao consolar alguém. Quais são essas 5 coisas que podem nos ajudar a dar consolo que realmente dão certo? Primeiro, use palavras animadoras. Queridos irmãos, as nossas palavras têm muita força. A língua, ela pode edificar como pode destruir. Então, caso você queira consolar alguém, certifique-se de que as tuas palavras são animadoras, de que as tuas palavras vão ter um efeito positivo. Você não precisa falar coisas bastante tristes para consolar alguém, não. Escolha as palavras sinceras e fale de modo animado. Em segundo lugar, mostre preocupação genuína. Não preocupe-se apenas em consolar a pessoa, mas preocupe-se em entendê-la, em tentar procurar saber como é que ela se sente e deixe a pessoa se expressar. Isso vai mostrar que você realmente tem uma preocupação genuína com o bem-estar da pessoa que precisa consolo. Em terceiro lugar, tire tempo para fazer elogios sinceros. As pessoas que precisam de consolos, elas não querem ser bajuladas. O que elas precisam mesmo são elogios sinceros. Então seja observador, tenta ver alguma coisa que realmente a pessoa ainda está a fazer e elogia por isso. Em quarto lugar, lembre a pessoa que ela é preciosa para Jeová, que ela tem valor aos olhos de Jeová. E em último, use a Bíblia com as palavras que curam. Se nós fizermos isso, queridos irmãos, nós não estaríamos a imitar Elifaz ao consolar alguém. Nós estaríamos a imitar o próprio Jeová, que nos dá as orientações de como consolar alguém por meio da sua palavra. Portanto, queridos irmãos, nós queremos ficar atentos aos nossos irmãos que estão a passar por dificuldades. As tribulações são muitas e elas aumentam a cada dia que passa. Mas quando formos consolar alguém, queremos ter muito cuidado para que as nossas palavras animam
em vez de destruírem.